Oi, estou de volta a mais um vídeo. A Palavra é Doce. O meu canal, A Palavra é Doce, me surgiu esse nome porque doce nos traz energia, nos traz alegria. Geralmente ficamos alegres quando estamos comendo doce. Sabe, a palavra de Deus é isso, ela nos traz alegria, ela nos traz força, ela nos traz certeza, confiança. E eu vou ler uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 12, onde Deus diz a Abraão: sai do meio da tua parentela. Ele manda Abraão sair, se movimentar. E ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Deus estava separando Abraão, e ele já disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas, que chegaria em nós as bênçãos de Abraão, que chegaria em nós, sairia do povo hebreu, sairia do povo de Israel e nos alcançaria através de Cristo. Através de Cristo chegou em nós. Glória a Deus. Quando eu vejo essa palavra, quando eu leio essa palavra e medito nessa palavra, eu penso assim: quantas vezes estamos presos a situações, a pecados, a lugares que nos aprisionam, que nos impede de ver a imensidão que Deus tem para nós, a ver o futuro que Deus tem para nós. Deus falou com Abraão que benditas seriam todas as famílias da terra. Deus falou a Abraão de pessoas que ele nem conheceria, que seriam pessoas que ele jamais pensaria existir, porque seria muitas e muitas e muitas e milhares de pessoas. E Deus fez essa promessa para Abraão, mas para isso Abraão precisou ter uma atitude, ele precisou fazer uma escolha. Deus não obrigou Abraão, ele disse para Abraão: saia que te farei uma grande nação, te mostrarei uma terra. E Abraão poderia ter dito: não, vou ficar no meio da minha parentela, da minha família, da minha raiz. Mas Abraão pegou sua esposa, pegou os seus homens e saiu, e Ló foi com ele. E quando eu vejo isso, quando eu leio isso, eu vou lá em Moisés. O povo de Israel estava escravo há 400 anos no Egito. E Deus levantou um homem para fazer o povo sair do Egito, ser liberto. E ele usou Moisés, e ele disse: Moisés, diz ao povo que marche, diz ao povo que marche. Quando eles estavam entre o mar e o exército vindo atrás deles, e eles estavam encurralados numa situação que não tinha saída. E Deus disse a Moisés: diz ao povo que marche. Toque nas águas, Moisés. E Moisés tocou nas águas e o mar se abriu e o povo passou para um lugar onde eles iriam ao encontro de uma nova vida, de uma nova situação, de uma nova esperança. E Deus age assim na nossa vida. Deus, quando diz para nós: saia da situação que tu está vivendo, saia da enfermidade que tu está vivendo, saia da situação financeira que você está vivendo, saia de um casamento que muitas vezes está te sofrendo, não te separar, mas sair da situação daquele sofrimento, saia da situação de um filho nas drogas, saia de uma depressão, saia.
E este é o momento que nós temos que fazer uma escolha. Ouvir Deus e sair e ver e viver o que Deus tem para nós, as bênçãos que Deus tem para nós, ou permanecermos. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente faz uma escolha, essa escolha tem consequências na nossa vida. Quando nós escolhemos permanecer em situações de sofrimento, que nós nos prostramos, que nós não conseguimos avançar e a gente não toma uma decisão de escolha de mudar. Eu digo para ti que qualquer situação que te aprisione, que não te deixe tu te movimentar e viver o melhor de Deus, Ele diz hoje para ti: saia, marche. Marche de encontro a Cristo, marche de encontro a Deus, marche de encontro a uma nova vida. Saia do sofrimento, saia da enfermidade, saia do vício, saia da angústia, saia da depressão, saia. Mas para isso tu precisa se movimentar. Estagnado no mesmo lugar, esperando que venha em ti, não vai funcionar. Porque Deus diz para nós sairmos de encontro a Ele, sairmos em busca dEle. Isso a gente faz através da oração, isso a gente faz através de indo ao encontro dEle, buscando Ele, buscando a face dEle, buscando conhecê-lo. Nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos conhecer o que Ele quer para nós, nós precisamos conhecer quais são as bênçãos que Deus tem para nós. A Bíblia é um livro sagrado, a Bíblia é um livro que fala de um Deus vivo, de um Deus que cura, de um Deus que ama, de um Deus que protege, de um Deus que provê. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos nos deleitar na Bíblia, precisamos ler e para isso a gente, quando eu não entendo, a Bíblia é um livro difícil realmente. Quando a gente abre a Bíblia assim como se fosse um livro qualquer, ela se torna um livro difícil de se entender. Mas quando tu diz assim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de ti e a Bíblia se abre como um leque. E tu passa a entender, e tu passa a amar, e tu passa a querer conhecer, e tu passa a querer viver tudo que Deus tem para nós na Bíblia. Deus não tem só bênçãos, curas, Deus tem o maior e o melhor presente. Ele tem a vida eterna para nós. Ele tem uma vida eterna. Ele tem uma vida, Ele tem o paraíso. Ele tem a nossa salvação da nossa alma. Salvar a nossa alma. Eu fico pensando assim, pessoas sofrem e têm medo da morte porque elas não sabem o que está esperando para elas. Elas não sabem o que aguarda elas quando os olhos fecharem e o coração parar de bater e todos os nossos órgãos parar de funcionar. E aí nós vamos começar uma nova viagem. E nós precisamos decidir para onde nós queremos ir. Nós precisamos decidir como nós queremos viver depois da morte. E isso a gente só consegue saber através da Bíblia. A Bíblia nos diz como é a morte, o que nos espera depois da morte. A palavra vai nos dizer que se nós optarmos por Deus, por ter uma vida com Deus, Ele voltará e buscará a sua igreja. Se nós partirmos antes, nós partiremos com Ele. Nós estaremos guardados por Ele. E se nós não partirmos antes, através da morte, Ele virá buscar a igreja dele. E a palavra nos diz que todos os povos verão Ele, menos os que foram, porque a igreja não estará mais na terra.
E muito tempo eu ouvi pessoas dizer para mim, vai ver que Jesus vai voltar, se crucificaram ele uma vez, ele não voltará porque vão fazer coisas muito piores agora. Não, ele nem tocará na terra no momento, ele ficará nos ares. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu era babá, eu cuidava do menino e era o meu primeiro emprego. E tinha uma vozinha de 90 anos e era a avó Alice, eu lembro bem do nome dela, a avó Alice. E eu conversava e ela caminhava com dificuldade, onde eu estava, ela estava com o menino. E nós estávamos na porta da garagem da casa e ela disse para mim, tu sabia que Jesus vai voltar numa nuvem? Eu fiquei olhando para ela e eu ri, eu achei graça, dei um sorriso para ela, eu digo, avó Alice. Ela disse para mim, ele vai voltar e todos os povos verão ele em uma nuvem. E eu não conhecia a palavra de Deus. E eu achei graça, eu pensei, eu tinha 16 anos, eu pensei, ela deve estar caduquinha, a coitadinha da avó. Eu ri, eu achei graça. E quando eu descobri que o que ela falou era real, era verdade, estava escrito na Bíblia, eu disse, Deus usou a avó Alice para me falar de algo que eu não sabia, mas eu não estava preparada para entender o que a avó Alice dizia, porque eu não tinha conhecimento do Evangelho da Bíblia. Então eu digo para vocês, tantas pessoas não sabem, quando as pessoas dizem, Jesus está voltando, Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Hoje se fala muito nisso, naquele tempo não. Eu tinha 16 anos, pouco se falava do Evangelho. Então eu digo para vocês, é necessário fazer uma escolha. Neemias, eu gosto muito do livro de Neemias. Aliás, eu gosto de toda a Bíblia, porque eu sempre vou dizer para você que eu gosto de alguma parte. Tudo que eu leio na Bíblia me fascina. Neemias, ele era copeiro do rei, e ele estava lá e ele ouviu falar que o povo começou a voltar da escravidão da Babilônia e ele perguntou como estava Jerusalém. E eles disseram que ela estava destruída, derribada. E ele teve a ousadia de pedir um favor ao rei. Ele pediu para ele ir reconstruir os muros de Jerusalém. E ele pediu mais, ele pediu cartas, ele pediu passagem para chegar até Judá. Então eu digo para você, hoje, você está preparado para sair, para se movimentar? Você está preparado para dizer chega de sofrimento, chega de dor, chega de angústia, chega de tristeza? Eu não estou te falando que tu vai viver uma vida sem problemas, sem dificuldades. Eu estou dizendo que nós cristãos, nós passamos por lutas, passa. E quando nós não temos Cristo, nós permanecemos infinitamente em situações que nos aprisionam. Então eu peço para você hoje, nessa tarde, decida por Jesus, decida ir, decida marchar, decida a sair do meio das situações que tu vive hoje de dificuldade. Jesus é bom, Jesus nos ama, Jesus tem o melhor para nós. Benditas serão todas as famílias da terra que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Bendito nós seremos. Teremos problemas, sim. A palavra diz que no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vencerá toda e qualquer situação da tua vida. Se tu conhecer Deus, se tu conhecer o que Deus tem para ti, se tu conhecer a palavra, se tu conhecer o povo de Deus, se tu andar com o povo de Deus, se tu se alinhar às promessas de Deus, se tu se alinhar à vida com Deus, e você quiser largar, seja o pecado que tu vive. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Como eu vou saber o que é o pecado? A Bíblia vai te ensinar. A Bíblia ensina tudo, eu não preciso falar para ti. A Bíblia falará.
Deus falará, o Espírito Santo te mostrará. Às vezes não é um pecado de adultério, não é um pecado de assassinato, nem de mentira. Às vezes são pequenos pecados. Deus nos sinaliza, o Espírito Santo nos dá um sinal. Nós erramos o alvo e ele diz assim, bah, eu não faria isso. Não é assim que tu deve agir. E tu erra, tu vai e pede perdão e te conserta. Eu estou te fazendo um convite nessa tarde. Essa tarde está tão linda, né? Aqui está muito lindo. Muito calor, nós estamos vivendo um verão no sul muito quente, mas hoje está fresquinho, já choveu. E eu queria dizer para você estaria preparado para sair? Aonde eu quero que tu vá? A uma igreja mais próxima da tua casa. A igreja mais próxima da tua casa. Ouvir a palavra de Deus. Conhecer Deus. Conhecer os projetos de Deus. Conhecer o amor de Deus. Sentir o amor de Deus. Viver o amor de Deus. Você está preparado para marchar? Não permaneça preso a coisas que só te fazem sofrer. Não permaneça preso a situações que só te fazem chorar. Não permaneça preso a vivências que já passaram, que te fizeram feridas na alma, mas passaram. Deus vai curar essas feridas, Deus vai curar esse sofrimento. Deus vai transformar a tua vida. Não importa quem eu sou, quem eu estou falando, isso deve pensar assim, quem é ela para falar? Será que ela é pastora? Não, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não tenho cargo nenhum na igreja. Eu sou Lúcia, filha do Deus vivo. Pronto, sou Lúcia, filha do Deus vivo. O que eu estou te falando é algo que eu vou te falar, mas que tu vai viver se tu te permitir a sair e de encontro ao que eu estou te falando. Leia uma Bíblia, ora, diz assim, Deus me fala através da tua palavra, Deus fala através da palavra, me responde através da tua palavra. Deus usa pastores, Deus usa profetas, Deus fala através da palavra abundantemente. Quando tu te senta num culto, assim, tu deve pensar assim, mas parece que alguém contou a minha vida para esse pastor. E pode tu nunca ter entrado naquela igreja, nunca ter entrado numa igreja. Parece que ele está falando da tua vida, porque é Deus falando contigo. Quando a gente se dispõe a buscar Deus, a gente não está buscando uma ilusão, não. A gente está buscando algo real que flui na nossa vida e que transforma e que faz tu querer ser melhor. Faz tu querer ser melhor. Às vezes as pessoas dizem assim, era um assassino, agora é crente. Era uma prostituta, agora é crente. Era um ladrão, agora é crente. Era um drogado, agora era um crente. Era um mafioso, agora é um crente. Sim. Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio para os doentes. Uma pessoa que comete um crime, ela está doente. A alma dela está doente. O espírito dela está perdido da essência de Deus, se desconectou de Deus. Eu digo que Deus é uma grande lona, Deus é uma grande lona. É o meu cachorro, tá aqui, desculpa. Uma grande lona que nos cobre nossa vida, cobre as nossas finanças, cobre a nossa família, cobre a nossa casa. E Ele protege, e Ele guarda. E o pecado faz furos nessa lona,
furos, pequenos furos. E a proteção fica com falhas. E aí, não que Deus falhe, nós fizemos os furos na lona, que é a proteção de Deus. E Satanás está ali, observando, esperando surgir um furinho naquela lona para entrar. Ele entra por pequenos furos e ele vem e faz as coisas acontecerem e darem errado, e a gente cair em situações que nos trazem sofrimento. Mas essa lona pode ser remendada todos os dias. Todos os dias. Erramos o alvo, pecamos, vamos lá e oramos e clamamos, Senhor, nos perdoa. E Deus vai lá e cola o buraquinho. Porque Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Não importa o que fizemos, Ele nos perdoa. Porque o pecado traz consequências, mas Ele perdoa o pecador. Ele perdoa, Ele nos perdoa. Mas as consequências dos nossos pecados a gente vai ter que aguentar e aguentar firme. Porque as consequências às vezes trazem coisas que nos ferem, que nos faz sofrer muito. Mas Deus está ali. No mesmo momento que Ele sabe que nós vamos ter que viver o processo da consequência, Ele está ali nos dando força, nos agarrando, nos protegendo e dizendo, vai passar, eu estou aqui, não vai te matar, mas vai passar. Isso vai ser aprendizado para ti. Esse vídeo eu custei todo dia tentando fazer esse vídeo. E eu queria que essa palavra viesse de encontro a todos vocês de uma forma que Deus agisse grandemente, porque não é as minhas palavras que vai agir na tua vida, mas é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Eu só estou aqui falando o que eu leio na Bíblia, testificando o que eu conheço, o pouco que eu conheço. Mas eu quero te dizer algo grande e real também. Jesus te ama e eu também. Avance, te movimente, saia. Vá a uma igreja mais próxima da tua casa. Vá a uma livraria mais próxima da tua casa e compra uma Bíblia. Você sabia que eu fico impressionada que tem casas que não tem Bíblia, não é? A Bíblia pode mudar a tua vida, é uma arma poderosa. Jesus te ama e eu também. Boa tarde. Que a glória de Deus seja manifestada na tua vida através desse vídeo. Que a glória de Deus venha transformar a tua vida através desse vídeo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Seja uma bênção. Seja uma bênção.